Igreja, louvado a Deus pela vida de cada um dos irmãos, que podemos essa noite adorar e glorificar o nome do Senhor. Peço que de pé ainda, que vocês possam abrir suas Bíblias no livro de Mateus, no seu capítulo 11, versículos 28 e 29. Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29. Quem quer fazer amém? Amém. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. E toda a igreja repete: acharei descanso para a vossa alma. Ele está sentado. Pedi ao Senhor para Deus. Quero falar da minha ansiedade e da responsabilidade que a gente está no do Senhor. Hoje era um pouco mais ou menos às 4 horas da tarde, eu estava do lado do mercado. A minha esposa perguntou: você está ansioso? Eu falei: não estou ansioso não. Nem que eu estava ansioso, né? Não queria ela contar que estava ansioso, e ela já me conhece, né? Somos dois, um só em Cristo Jesus, né? Mas estava ansioso também com a responsabilidade de ministrar a palavra do Senhor, né? Quero dizer para você, Yasmin, né, que louvou o Senhor, que o Senhor veio buscar essa noite, o Senhor vai te entregar. Vocês têm que buscar como casal, o Senhor vai entregar para vocês. Creiam nisso, creiam só para quem crê mesmo. É só para quem crê. Ainda quando eu estava preparando a mensagem, estava orando lá em casa durante a semana, e meu filho Davi me perguntou assim: pai, o senhor vai pregar? Aí eu falei que ia pregar sobre estar descansado, sobrecarregado. Então essa palavra é para mim, então. Né? Quando eu cheguei aqui, logo na entrada, eu falei com o Luna: passa o meu Luna, cadê o Luna? Está por aí? Estou vendo o Luna, está lá no fundo. Falei com o Luna: passa o meu, tudo bem? Ele falou: eu estou cansado. Aí eu perguntei assim: Luna, por que você está cansado, mano? Ele falou: estou cansado porque eu levantei cedo, joguei bola, depois de tarde dormi. A gente fica cansado assim no dia a dia. A gente tem ficado cansado no dia a dia. A gente tem ficado cansado no dia a dia. O livro de Mateus, meus irmãos, está no Evangelho Sinóticos. Evangelhos que narram as histórias do nosso Senhor Jesus com formato diferente. Cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu contexto, cada um do seu jeito, da sua forma, de forma com que vai nos envolvendo, de forma com que vai chamando a nossa atenção, de forma com que vai cuidando de nós, de forma com que vai dando conta para nós do que nós vamos aprender do Senhor. É nesse Evangelho de Mateus que, antes disso, em Mateus 1, 23, conta a história do nosso próprio Senhor Jesus. Quem está dizendo isso para nós essa noite: vinde a mim todos que estáis cansados, é o próprio Senhor Jesus. Em Mateus 1, 23, está dizendo assim para nós: para que se cumprisse as Escrituras que foi dito por meio do profeta. Que profeta foi esse? O profeta Isaías. Isaías 7,14, que diz assim para nós: eis, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe será chamado pelo seu nome, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O livro de Mateus é claro, ele faz um parênteses para abrir. O que é Emanuel? Emanuel é o Deus conosco, meu irmão. É o Deus de segunda, é o Deus de terça, é o Deus de quarta, é o Deus de quinta, é o Deus de sexta, é o Deus de sábado, é o Deus do domingo, é o Deus que vai conosco no nosso trabalho, é o Deus que volta conosco no nosso trabalho, é o Deus que nos abençoa na nossa casa, é o Deus que está conosco na nossa casa, nós estamos fazendo as coisas, os cuidados da casa diária. É o nosso Deus que vem para a oração conosco de manhã, de terça a sexta-feira, porque nós oramos nessa igreja de terça-feira. É o Deus que vem conosco nos cultos, nas quartas, nas sextas e no domingo. Esse é o Deus que está conosco diariamente, constantemente, e nunca se apartou de nós. Eu acho interessante quando Mateus escreve isso. Ele deixa muito claro. Eu já sabia quem era Emanuel, mas ele precisou descrever de forma clara, objetiva, lógica. Se dermos alguns passos para trás, meus irmãos, nós vamos perceber nesse mesmo capítulo, nós vamos ler no versículo 25. Jesus está nos falando de novo. O próprio Jesus tinha falado aqui agora, vai falar um pouquinho para trás de novo. Diz nesse versículo 25 assim: exclamou Jesus:
Graças te dou, ó Deus, pois escondeste essas coisas dos sábios, instruídos, e revelastes aos pequeninos. Eu pergunto para vocês, igreja, nessa noite. Pergunto para vocês, irmãos. Pergunto para vocês, irmãs. Pergunto para vocês, jovens. Pergunto para vocês, adolescentes. Pergunto para vocês, famílias do Senhor. O que é um cristão? O que é um cristão? O que é um cristão? Na verdade, o cristão somos o pequeno Cristo. Somos imitadores. Como está escrito na camiseta de vocês, sejam imitadores. Nós, no final da semana passada, ainda podemos lá na sede ainda, louvar e agradecer o nome do Senhor, que nós sejamos semelhantes a Cristo. Sejamos imitadores. Sejamos imitadores dele. O pequeno Cristo é aquele que imita. O pequeno cristão é aquele que anda junto com Jesus. E como eu posso me parecer com Jesus? Como eu posso me parecer com Jesus? É estando, é fazendo a vontade do Pai, é usando um quadripé da vida do cristão. Que são essas três, as quatro coisas. Um quadripé da vida do cristão. Primeira coisa, jejum. Segundo, oração. Terceiro, leitura da palavra. E quarto, frequência regular dos cultos. Anote isso aí, anote no seu celular, anote na sua agenda, anote na sua Bíblia, anote um pedacinho e diga assim: olha, qual é a estrutura que o cristão se fortaleceu para o pé do cristianismo? Jejum, oração, leitura da palavra e frequência regular dos cultos. Esse é o quadripé do cristão. Esse é que nos torna cada vez mais parecidos com Jesus, cada vez mais imitadores de Jesus, cada vez mais pequenos cristos. É assim que nós nos tornamos cada vez mais pequenos cristos. Somos um corpo, o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, o cabeça pensante. Eu falo que eu sou enfermeiro, para quem não sabe, né? Então a nossa cabeça é todas as nossas emoções. Uma parte aqui à frente do nosso cérebro, que é a parte cognitiva, nos traz para a cabeça. Então Deus é o cabeça, a parte cognitiva, a parte pensante do seu corpo. Ele é o nós. E nós seremos melhor. Nós seremos melhor quando nós somos mais do que nós somos dois. Porque se um cair, o outro ajuda a levantar. É melhor sermos unidos em Cristo, estarmos juntos, estarmos unidos em Cristo. Como foi dito aqui nessa noite? É melhor estarmos unidos em Cristo, porque o óleo que desce sobre a unção sobre nós, estarmos unidos em Cristo. Isso nos dá clareza, isso nos dá paz, isso nos dá alegria, isso nos traz tranquilidade, isso nos traz entusiasmo para servir ao Senhor todos os dias. Somos pequenos Cristo e queremos fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus disse assim: olha, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Jesus estava dizendo isso. Então que façamos a vontade do Pai. A vontade do Pai é que sejamos congregados. A vontade do Pai é que leiamos a tua palavra, porque é a palavra. A vontade do Pai é que façamos jejum. A vontade do Pai é que vivemos em oração, em comunhão com os irmãos, em comunhão juntos uns com os outros, fazendo sempre a vontade do Pai. Agora Jesus inicia a sua orientação para nós, igreja. Jesus nos orienta para isso, para sermos pequenos Cristo. O próprio versículo 25 diz assim: olha, tive fome, tive sede, era forasteiro, estava nu, enfermo, preso. E os justos o perguntaram: ué, Jesus, eu nunca te vi com fome, eu nunca te vi com sede, eu nunca te vi com nenhum lugar, eu nunca te vi forasteiro. E aí Jesus disse assim: talvez você encaixe em uma dessas duas situações, meu irmão. Talvez pode ter tido suas necessidades. As suas necessidades têm tido auxílio, por ter tido sede, por ter tido fome, por estar nu, por precisar de alguém e não ter tido auxílio de alguém. Mas talvez você esteja do outro lado também, que viu alguém assim, mas também não ajudou. Fome representa o desejo de conhecer a Jesus como o pão da vida. E disse ele: eu sou o pão da vida. Os seus pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão da vida que desce do céu. Se alguém comer esse pão, não morrerás. Ofereça o pão para o seu vizinho, irmão. Ofereça o pão para o seu vizinho. Ofereça o pão para o seu vizinho. Eu fiquei pensando agora que vai ter um evento, né, da EBF, a Escola Bíblica de Férias, da nossa igreja, né?
E eu fiquei pensando assim, tem algumas colegas de trabalho que têm filhos em idade que podem frequentar a escola de férias. Aí fui lá e falei com elas, olha, não tem isso, né? E elas recusaram aquilo, mas eu fiz o pão foi ofertado, oferta o pão, porque não está em nós convencer o outro, está em nós ofertar o pão, irmão, está em nós ofertar o pão, convide, oferta o pão, ofereça o pão diariamente para o seu vizinho, para o seu amigo, para o seu colega de trabalho, na sua escola, oferta o pão. Teve sede, a sede representa conhecer mais a palavra de Jesus. Jesus mesmo afirmou, se você beber dessa água física, você não vai ter sede, mas aquele porém que beber da água nunca mais terá sede, pelo contrário, dar-se-á nele uma fonte para jorrar água para a vida eterna. Aí o Espírito Santo falou comigo de forma clara, Frank, uma fonte não pode jogar água rota e água doce. Que nós possamos jorrar água doce na vida dos outros. Que nós possamos jorrar água doce na vida das pessoas que nos cercam, que passam por nós, na vida das pessoas que a gente vai precisar cuidar. Poxa, forasteiro, meu irmão, é aquele que acolhe o seu irmão. E a história de acolhimento diz assim: revestidos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, pela fé e misericórdia e bondade. Eu quero ler de novo: bondade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando uns aos outros, perdoando mutuamente, que tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor nos perdoou, assim como também eu vos perdoo. Isso falou muito comigo, isso falou muito comigo quando eu tenho assim. Cuidado com o que você está fazendo com os outros que estão perto de você. Mas quero contar uma história para vocês. Quero contar uma história que está muito perto de nós. E quer inverter os nomes das pessoas, os personagens, os sexos, para que ninguém possa tentar identificar ninguém, para que não possa passar pela cabeça de alguém querer identificar isso. E uma igreja próxima da gente tinha um irmão que estava na igreja, uma oração, orando, irmão, e as pessoas iam inclusive na casa dele para poder pedir oração, irmão de fé, irmão que buscava o Senhor. E tinha um irmão que morava distante, em outra cidade. E esse irmão morava em outra cidade. E daí a pouco, esse irmão de outra cidade, eles vão fazer o quê? Eles vão mudar para Araguari. Eles vão mudar para Araguari. Resolvem congregarmos na mesma igreja. Aí sabe o que o irmão fez, esse irmão de oração? Falou: eu não consigo ver com o meu irmão de sangue. E quando o irmão chegou na igreja, sabe o que esse irmão fez? Saiu da igreja. Olha que sério isso, meu irmão. Eu vou ler de novo para vocês. Suportai-vos uns aos outros. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Se alguém tem alguma queixa contra vós, assim perdoe. Glória a Deus. Eu fiquei pensando, você vai ter do céu lá no lugar com essas duas pessoas? Duas pessoas são três, serve muito Deus, né? E eu fiquei pensando para então me pegar nesse lugar também. Sábado não representa a necessidade do lado físico. Quantas pessoas estão juntos? Adão e Eva estavam juntos, tentaram cobrir a sua própria nudez e não conseguiram. Alguém que estava não tem condição de fazer nada por ele. Olhe para alguém, cuide de alguém. Quero contar a história de outros dois primos. Recentemente cheguei no lugar e falei: irmão, está sabendo que seu primo está internado? Ele falou: não é meu primo não. Eu falo, aí eu olhei assim, irmãos, compararam assim, olhei para o irmão e falei: irmão, não é seu primo? Eu falei: mas ele não é filho do seu tio? Aí ele falou: é. Aí a esposa dele estava dando muito com ele assim, falou: não, faz isso não, senhor, para com isso. Aí o senhor falou comigo assim: aquele que não cuida dos seus é pior do que os infiéis. Cuide do seu irmão. Cuide das pessoas que estão na sua casa, meu irmão. Jovem, cuide dos seus pais. Jovem, cuide dos seus pais. Cuide deles. Ajude eles no dia a dia. Irmão, cuide da sua família, meu irmão. Cuide da sua família. Seja responsável pela sua família. Cuide da sua família. Marido, amai as vossas esposas. Cuide das nossas esposas. Cuide das nossas esposas. A Bíblia fala para que seja com tudo, meu irmão. Eu fico olhando lá em casa, no dia a dia. Eu fico olhando sábado assim, eu fico assim. A minha esposa sabe que o lixeiro passa no sábado, então eu preciso fazer o que? Eu levantei sábado, sincero,
Organizei uma exposição, saltei na cama, fui recolher todo o lixo da casa para cuidar. Cuide da sua esposa, meu irmão. Cuide da sua esposa, cuide da sua casa, cuide dos seus filhos. Que a gente possa chegar muito no céu, junto com a nossa família no céu. E estivesse enfermo. O enfermo representa caído. Você percebeu que alguém caiu, que alguém pegou a cura, meu irmão? Talvez uma das maiores queixas que nós temos nas nossas igrejas é quando alguém abandona o Evangelho, nós não deixamos de visitar. Nós não deixamos de ir lá, sabe o que aconteceu? Você já sabe uma lista lá de transmissão, lista de homens lá da igreja, da arte, da Santa Escura, falando, esse irmão tem tempo que comparece. Irmão, tudo bem? Está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Está acontecendo alguma coisa, meu irmão? Você não tem tempo que não vem? Não, meu irmão, é que eu estava aqui no sábado, na ceia. Já olharam? Quem já cantou no conjunto livre dos mares, que não está mais vindo? Já olharam no conjunto da Shaddai, que não está vindo? Já olharam no conjunto Guerreiros da Fé, que não está vindo? Já olharam no conjunto Kairos, que não está vindo? Cuide do seu irmão. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Cuide do seu irmão. Cuide, porque tem pessoas que estão nuas. Talvez alguém já frequentou o ciclo de oração. Talvez alguém já te cumprimentou com a paz do Senhor e estivesse preso. Eu e minha esposa, nós já tivemos parentes próximos presos. Fiquei pensando, como isso está tipo. Tivemos um parente preso, que literalmente estava preso na cadeia. Se envolveram lá com tráfico de drogas e tudo mais. Um primo meu na verdade não tivesse preso. Aí, como são formosos os pés? Como são formosos os pés daqueles que anunciam as boas novas? Recentemente eu gostei muito da pregação do pastor Donizete. Ele falou sobre o corpo dele. Ele contou uma história que foi assim, nossa, ele estava dizendo, eu já me achava feio, irmãos, tá? E aí depois quando ele fez uma cirurgia, ele fala que ele teve que usar uma bolsa de colostomia. O que é uma bolsa de colostomia? É uma bolsa que a pessoa deixa de fazer as fezes lá pelo ânus e passa a ter uma bolsinha aqui do lado, então as fezes ficam aqui do lado, armazenadas, eu tenho que esvaziar aquilo. Aí ele falou que olhou e sentiu mais cheio ainda. Mas aí o Espírito Santo trouxe a palavra, como formosos são os pés daqueles que entregam as boas novas, irmão. Então, pessoas estão sendo famosas para entregar as boas novas para os outros. Entendam isso, olhem para isso. Agora nós entendemos que são pequenos Cristo. Jesus faz um convite. Vinde a mim. Vinde a mim é um convite, meu irmão. É um convite, não é intimação do juiz, não é convocação para uma reunião na sua empresa, não é citação de algum lugar, mas é um convite. Não é um apelo, não é uma ordem, é aquele que está interessado. Aquele que está interessado pode fazer o quê? Recusar o convite. Aquele pode recusar o convite. Nesse próprio capítulo 22 de Mateus, Jesus vai contar uma história de um rei. E uma história de um rei que celebrou uma bodas, as bodas do seu filho, esse rei. Ele chama essas pessoas, mas sabe o que as pessoas fazem? Ele chama, vem cá, do meu filho, vem cá, do meu filho, vem cá, do meu filho. Sabe o que as pessoas fazem, irmão? Recusam. Elas não aceitam, elas não querem ir para o casamento. Elas não querem, não vou no casamento, não. O rei tão disposto, mas tão disposto, o rei Jesus está tão disposto para a gente. Agora sabe o que ele faz? Ele envia novos servos e diz assim, agora eu preparei um banquete. E ele apresenta o cardápio. Tem boi cevado. O que é o boi cevado? É um animal bem cuidado. Talvez no dia de hoje, a gente estivesse recebendo o convite, a gente estivesse dizendo assim, ó, eu vou mandar um convite para você, mas o que vai ter? Vai ter entrada, uma salada de frios, uma mesa, um buffet rico de comida japonesa, vai ter esse cardápio, vai ter bebida, vai ter Coca-Cola normal, Coca-Cola zero, água com gás, água sem gás, coquetel sem álcool, porque a Bíblia diz, né, não vos enviarei com vinho da contenda. É isso. Então esse cardápio vai vir toda essa história. Essa história vai vindo. Sabe para a nossa surpresa? Sabe para a minha surpresa quando eu continuo lendo isso? Sabe o que essas pessoas fizeram? Que essas pessoas que vieram fazer esse convite para elas maltrataram e mataram essas pessoas. Eu fiquei pensando, mas não é possível um negócio desse. Mas o rei não disposto, o nosso rei Jesus não disposto. Ele resolve fazer um outro convite. Pela terceira vez ele resolve fazer um convite. Imagina, pastor, que delícia, que coisa boa. E quantas vezes o Senhor nos convida para nos dar bênçãos,
para nos abençoar, para nos guardar. Esse convite é feito todas as quartas, sextas, domingo de manhã, domingo de noite. Quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. Quarta, sexta, domingo de manhã, domingo de noite. E o que muitas vezes nós fazemos? Nós recusamos. Muitas vezes nós recusamos esse convite, porque o convite é para adorar. Esses dias, quando eu estava vendo alguma coisa, eu fiquei pensando assim, sabe como o judeu fazia? Eles adoravam o Senhor na beleza da sua santidade. E Ele é santo, Ele está aqui nesta noite, nós já cantamos isso para Ele. Ele é rei, Ele está aqui nesta noite, nós já cantamos para Ele. E é esse povo agora sai de novo para fazer um novo convite. Eles convidam bons e maus. O rei, quando chega na festa, o salão está repleto de gente e ele vê gente trajada de vestes não nupciais e pergunta: ué, mas você entraste aqui como? Como tem traje aqui? E essa pessoa ficou emudecida, calada, sem falar nada, para entrar na presença do Senhor de santidade. Para entrar na presença do Senhor de santidade. Para entrar na presença do Senhor de santidade. Sede santo, porque eu sou santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. E assim que ouvis a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração, para que possamos parecer como peregrinos, precisamos evangelizar. Às vezes usamos esse texto para falar para as pessoas lá fora, mas esse texto serve para nós. Depois de Jesus fazer esse convite, 20, agora ele vai para dizer quais são as condições. Tem um filósofo coreano que diz assim, que ele publicou no seu texto, um livro chamado assim, A Sociedade do Cansaço. O cansaço é uma resposta para o corpo com excesso de cobranças que a sociedade nos impõe. A sociedade nos impõe muitas coisas. Nós vamos falar mais de uma língua, precisamos fazer graduação, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E a sociedade está nos impondo coisas, situações. Mas o salmista está muito claro. Inútil será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão penosamente grandeado. Aos seus amados ele dá enquanto dorme. Confie no Senhor, meu irmão. Confie no Senhor. Confie no Senhor, porque Deus nos abençoa quando nós dormimos. Olha que bênção. Deus que trabalha para aqueles que nele confiam. Agora Jesus envia o seu convite para aqueles que são sobrecarregados. Sobrecarregados é um excesso de carga mental e emocional. O que é surpreendente de Jesus é que Jesus veio para os doentes. Os salvos não precisam de médico. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para mim e você. E a nossa doença chama-se pecado. A nossa doença chama-se pecado. A nossa doença chama-se pecado. E ele faz um convite para dois públicos: para quem tem problemas físicos e para quem tem problemas na alma. Os problemas na alma que o médico não consegue resolver. Os problemas na alma que os psicólogos não conseguem tratar. Agora, uma coisa que é muito boa, presta atenção. Quando a gente chega na consulta com o médico, a gente conta para ele o que a gente está sentindo, né? A gente conta para ele. A gente conta para ele: a dor está aqui, a dor está lá, a dor está nesse lugar, a dor está nessa situação. Se eu falar para ele assim, ó, eu estou com problema no pulmão, ele vai fazer uma surda respiratória em mim. Eu estou com problema no meu coração está batendo acelerado, vai fazer uma taquicardia. Se eu falar que o problema é na barriga, ele vai fazer uma palpação abdominal. Se eu falar que o meu problema é no ouvido, ele vai olhar no meu ouvido. Fale para o Senhor que você está precisando dessa noite. Eu vou te dar um minutinho para você poder falar com ele. Fale mesmo. Durante o tempo que eu estava preparando essa palavra, eu falei: Senhor, eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida. Então, amém, meu convite. Então, fale com o Senhor por alguns instantes. O que ele tem que buscar aqui nessa noite, meu irmão e irmã? Ele é o dono da graça, está aqui. Ele é abençoador. Ele não despede ninguém de mão vazia. Fale com ele nessa hora. Clame por ele, chame por ele, para que ele possa ouvir a sua voz. Porque ele é um Deus onipresente, onipotente, ele vai na sua frente, cuidando de você, querendo ouvir o que você precisa nessa noite. Fale com ele, peça para ele o que você precisa nessa noite, irmão, o que você deve buscar, o que você tem pedido há muito tempo, é a novidade que você tem pedido há muito tempo, que ele pode te entregar nessa noite. Basta que você creia, basta que você creia, basta que você creia, basta que você creia. Creia, acredite e espere no Senhor. Esse é o nosso Deus. Disse agora Jesus assim: tomai sobre vós
O jugo tem dois sentidos. E aí eu gostei demais quando eu ouvi as irmãs cantarem o nosso Senhor. Se estás cansado, eu estou aqui e te dou poder para continuar. O nosso Deus é perfeito, né? Se estás cansado, eu estou aqui e te dou poder para continuar. O jugo nesse sentido pode dizer assim para a gente, ó, que eu te dou autonomia, comando, domínio, influência e te dou o poder. Mas também o jugo servia de outra forma também. O jugo também servia para colocar dois animais. E eu fiquei pensando assim, é o Senhor que trabalha por nós. Nós estamos juntos com o Senhor, lado a lado com o Senhor, trabalhando, Ele trabalha por nós, e nós trabalhamos para Ele, Ele trabalha por nós, e nós trabalhamos para Ele. Esse é o nosso Deus, que trabalha por você, meu irmão, que trabalha por você todos os dias. E depois Ele continua assim, dizendo, aprendei de mim. Como é que nós aprendemos? Nós aprendemos vendo, nós aprendemos lendo, nós aprendemos fazendo. Então leia sobre Jesus, leia a Bíblia sobre Jesus, leia. Jovens, nós temos uma geração de pessoas que têm deixado de ver. Leia a Bíblia. Recentemente perguntei lá na escola bíblica dominical, para os jovens da qual você também já deu aula, né? Perguntando para eles se já tinham lido ao menos o Novo Testamento. 90%, eram 12 alunos na sala de aula. 90% nunca leram ao menos o Novo Testamento quando saber Jesus. Se você não deu, ser vestido para você nessa noite. Leia sobre Jesus, porque aprendei com Ele. Aprendei de mim também que sou manso. Manso não no sentido de ser relaxado, não no sentido de ser alguém que fica lá dormindo até altas horas do dia, mas manso no sentido de ser pacificador, de ser harmonizador. Tinha um colega que sempre dizia assim para mim, Frank, eu quero ser brisa, gasolina já tem muito. Tem gente que ama colocar fogo no parquinho. Tem gente que ama colocar, que a gente seja manso, que a gente seja manso. Os frutos de Gálatas que diz para nós, né? Que só colhe fruto quem planta. E aí a gente só vai colher esse fruto da mansidão fazendo o quê? Com o pé de pé. O que é o pé de pé? Primeira coisa que é jejum. Segundo, oração. Terceiro, leitura da palavra. Quarto, frequência regular dos cultos. É isso, você pode pensar nisso diariamente. Para que as pessoas te vejam todos os dias no culto, regularmente, servindo e acreditando e confiando no Senhor. E aí Jesus diz assim, é o humilde de coração. Eu gosto quando Jesus fala isso, e nos revela através da sua palavra. Por vezes dizemos, eu te amo de coração. Estava um problema numa pessoa lá em casa. Eu quase liguei o Senhor, eu falei, meu técnico ali está. Aí falei para a esposa, você me ajuda e tal. E aí, ela, depois que ela põe impressora, escreveu um bilhetinho assim: oi amor, eu te amo de coração. É assim que a gente faz. É que sabe que Jesus está dizendo se a gente seja humilde de coração, é uma coisa que é genuína, é verdadeira. É uma coisa que é verdadeira, que é genuína. A Bíblia é muito clara que Deus faz o quê? Deus vai cuidar dos humildes e vai abater quem se exalta. Ou ele vai fazer o quê? Ele vai exaltar o humilde e abater quem se exalta. A Bíblia tem toda a sabedoria. O humilde receberá a glória de Deus, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Dá graça ao humilde. Que a gente possa cuidar dos nossos parentes, irmão. Cuide. Quero ler de novo. 1 Timóteo 5 e 8. Seja humilde com as pessoas da sua casa. Aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente da sua própria família, negou a sua própria fé. É pior do que o descrente. Cuide da sua família. Nós somos um mundo de família aqui nessa noite. As famílias estão destruídas. Mas que a nossa família permaneça presente na casa do Senhor. Quem vê isso, pode dar um glória a Deus por isso. Que a nossa família permaneça unida, presente na casa do Senhor. Mas são uns cuidando dos outros. É assim. É uns cuidando dos outros. É o marido cuidando da mulher, a mulher cuidando do marido, a família inteira cuidando dos filhos, os filhos cuidando dos pais, para que sejamos abençoados pelo Senhor. E termina dizendo assim: e acharei descanso em vossa alma. A Bíblia é muito clara.
E Marcos 8, 36 e 37 diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Ou que quando o homem dá em troca da sua própria alma? E no de Mateus ensina a nós: pois que adiantará o homem ao ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderá em troca da sua alma? Pois o Filho do homem virá em glória de seu Pai com seus anjos, e então recompensará a cada um para o que tenha feito. Aleluia! O que nós temos feito para o Senhor? E o convite está aqui nessa noite. O convite está feito nessa noite para mim e para você. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei e darei descanso para a vossa alma. Para a vossa alma. É Ele quem traz descanso para a nossa alma. É Ele quem traz descanso para a nossa alma. E para poder concluir, quero dizer que o salmista Davi diz, e foi enfático: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus vivo. Daqui a pouquinho, quando eu devolver o microfone para o pastor Romeu, quero que você ouça. Esses 7 convites tem um convite para você que está cansado, que às vezes tem um problema físico de cansaço, para você que tem sobrecarregado, às vezes tem um problema emocional, para você que quer afirmar o seu rumo com Jesus, entregar para Ele todas as coisas e tomar dele um fardo leve, quer aprender com Jesus, para aquele que precisa de mansidão, para aquele que quer ser mais humilde e para aquele que quer achar descanso para a sua alma. Este é o nosso Deus que traz descanso para nós. Este é o nosso Deus que traz descanso e certeza para nós. Este é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus continua nos abençoando, nos guardando, trazendo descanso e consolo para a nossa alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor pela tua palavra. Deus vai dizer, inclusive, Freitas hoje. Ele ofertou o pão e as pessoas negligenciaram. Às vezes nós estamos aqui com essa rica oportunidade. Quantas vezes nesse culto estamos oferecendo pão, mas as pessoas estão rejeitando. Que nós possamos hoje, nessa oportunidade que o Senhor nos dá, de ouvir a palavra dele e dizer: olha, você está cansado? Olha, você está sobrecarregado? Olha, está difícil. Ele tem que falar: é em mim que tem descanso. Nós temos tentado escapar da presença do Senhor através dos nossos próprios esforços, imaginando que isso vai nos trazer descanso. E estamos cada vez mais cansados. Estamos afastando da oportunidade de estar congregado e estamos perdendo a oportunidade de receber descanso. Estamos muitas vezes, irmãos, ouvindo a palavra de Deus, mas ficando como aqueles que colocam tampão no ouvido, para não ouvir a palavra que vai trazer a solução para a minha e para a sua alma. O Senhor falou muito claro: Ele é descanso, Ele é socorro, Ele é alimento. Que todos estes fardos podem hoje ser trazidos nos pés do altar e deixados aqui. Nós vamos ficar de pé agora, irmãos. Nós vamos ficar de pé. Para facilitar que você venha até aqui com a sua carga e num ato simbólico você tirar a carga que está sobre os seus ombros, as decepções, as angústias, a ansiedade, as depressões, a tristeza, o peso, as enfermidades, que tanto de peso que tem. São muitos os pesos que nós estamos carregando, mas hoje você vai correr aqui para frente, trazendo o seu peso e vai lançar aqui no pé do altar. Eu estou esperando, meu irmão, estou esperando, meu irmão. Você conhece qual é a necessidade do seu corpo que você precisa.
Você conhece onde está o seu peso. Você conhece o fardo. Você conhece a necessidade da sua alma. Assim como o nosso irmão terminou, eu quero fazer menção. Louco, se hoje pedir conta da tua alma, o que tu tens? O que tu tens? Não vale a pena ficar aí com peso. Parece que tem corrente amarrando você nesse lugar. Quebra com essas correntes agora, junta isso, vem para cá, joga ele, joga tudo aí, tira isso do ombro, tira esse peso agora. Vamos colocar a nossa vida na presença do Senhor. Foi lido para nós aqui, glória a Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. São palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu estou te convidando não porque eu tenha poder, eu estou te convidando não porque o presbítero Frank falou trouxe alguma novidade, não, porque ele deu a palavra de Deus que é poderosa. Ele que veio a cumprir, ele falou para mim e para você: você está sobrecarregado, corre para cá, vinde a mim, e eu, Jesus, vos aliviarei. Ele quer aliviar, ele quer fazer a sua caminhada cristã tornar menos árdua. Ele quer que as suas dificuldades do dia a dia sejam mais fáceis de levar. Não é que eu estou prometendo que ficará mais fácil. Eu estou te prometendo que Ele, Jesus, vai te ajudar. E quando nós estamos nesta presença, e quando nos entregamos nesta confiança, Ele nos ajuda. E quando olhamos para trás no retrovisor da nossa vida, fala: meu Deus, quantas vitórias o Senhor Jesus já me deu. Quantas vezes eu pensei em parar, quantas vezes eu pensei em desistir, mas nós estamos aqui vencendo uma vez mais. Para a glória dele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Louva a Deus por todos os nossos irmãos. Clamo que o Senhor venha te dar uma oportunidade. Às vezes você sabe que a palavra mexeu na sua estrutura, mas você ainda está aí como que congelado. Que o Espírito Santo possa ter graça, misericórdia da sua alma e socorrer aí no seu lugar. Mas aqui tem pessoas que fizeram disposição com Deus. Eu não precisava chamar ninguém aqui na frente, mas Jesus falou no verso 28: vinde a mim, ou seja, sai do lugar que você está e vem para a minha presença. Eu preciso de provocar essa movimentação. Eu preciso de tirar você da sua zona de conforto. Então, vinde a mim, venha aqui para a presença. Soberano Deus e maravilhoso Pai, estamos clamando, estamos buscando, estamos dia após dia, Pai querido, ouvindo, Senhor Jesus, do teu grande amor, como o Senhor nos ama, como o Senhor nos ajuda. Quantas vezes estamos rejeitando o pão, quantas vezes estamos dizendo não para a tua palavra, quantas vezes estamos morrendo de sede, ficando, Senhor Jesus, anêmicos, porque não entregamos a nossa vida para nos alimentarmos da água que corre do Senhor que é o nosso pão e alimento. O Senhor tem o melhor para cada um de nós. Por isso, entra em resgate, Pai querido, a todos esses que estamos cansados e sobrecarregados. Toma a minha vida, Pai. Eu estou cansado, eu estou sobrecarregado, eu preciso do Senhor, eu preciso de ter os fardos aliviados. Eu não quero, Senhor Jesus, pela minha teimosia, sofrer com a sobrecarga, mas eu quero que o Senhor venha aliviar, Senhor Jesus. Por isso, faz uma obra completa
na minha vida, na vida do teu filho, na vida da tua filha, trazendo, Senhor Jesus, a calmaria para a alma, trazendo refrigério, trazendo a repreensão da falta de perdão, trazendo a amplitude do teu amor para dentro da alma do teu filho. Venha, Pai querido, nos encher do teu amor, venha nos fazer nos sentir cheios da tua graça, cheios da tua misericórdia. Faz obra completa em nós. Dá-nos, Senhor Jesus, estar nesse lugar de descanso que é a tua augusta presença. Dá-nos, Senhor Jesus, força para nos levantarmos deste lugar que nós estamos. Pai querido, quantos estão feridos com o sistema? Quantos estão feridos com os líderes religiosos? Quantos estão feridos, sobrecarregados por causa das cargas que foram colocadas? Mas hoje a tua palavra diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor tem um alívio para a alma do meu irmão. O Senhor tem um alívio para o filho. O Senhor tem um alívio, porque só o Senhor pode preencher o enorme vazio que tem quando nós não estamos na obediência e observância à tua palavra. Quando nós estamos, Pai querido, nos esforçando para conseguir carregar os nossos fardos com as nossas próprias forças, parece que não está adiantando, vai ficando cada vez mais pesado. Oh, Pai querido, por isso hoje, entra, Senhor Jesus, entra na vida do teu filho e da tua filha, de maneira, Senhor Jesus, simbólica. Ele está jogando todos os pesos, Ele está liberando o perdão, Ele está pondo a vida do irmão, do primo, Senhor Jesus, do cônjuge, do filho, do pai. Ele está colocando esta vida, porque Ele não quer ser pior do que o incrédulo. Ele quer, Senhor Jesus, ser chamado por ti e ouvir: vinde todos vós. Pai querido, por isso venha de maneira abundante, Senhor Jesus, tratar a vida do meu irmão, tratar a vida da minha irmã. E nesse tratamento, Senhor Jesus, tirar todo o peso. E por esta obra, amigo Espírito Santo, nós te agradecemos em nome de Jesus. Irmãos, respira bem fundo, vai. Respira bem fundo, solta o ar, tipo assim, se enche de Jesus. Se encha do amor dele. Sinta que você já está mais velho. Sinta que Ele já tirou o fardo e volta para o seu lugar adorando, volta para o seu lugar glorificando, volta para o seu lugar exaltando. Deus, obrigado por esta palavra. Obrigado, Jesus, pelo teu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu cuidado. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Não de uma maneira religiosa, mas de uma maneira que tenha entrega. Porque quando Jesus chama, vinde a mim, parece que a gente está deixando tudo para trás e se entregando para Ele. E quando nós fazemos isso que o presbítero Franco nos ensinou, uma vida de jejum, uma vida de oração, uma vida de meditação na sua santa palavra, e o ato de nos congregar, porque isso nos aperfeiçoa, isso quando é feito com entrega, com adoração, meu irmão, isso vai curando, isso vai te libertando, isso vai te sustentando, e é o que eu preciso, e é o que meus irmãos precisam, até a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos dar glória a Deus? Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Mais uma vez glorifico a Deus pela nossa mocidade,
Mais uma vez eu notifico por toda a liderança que Deus continue sustentando a cada um e que o Senhor possa, é a minha oração de sempre, continuar enviando trabalhadores. A palavra do Senhor pede para a gente clamar dessa forma: mande trabalhadores, porque os campos brancos já estão e nós estamos precisando de ceifeiros. Nós estamos precisando de trabalhadores. Que o Espírito Santo possa te motivar a assim: Senhor, pastor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Amém? Cadê os trabalhadores? Glória a Deus. Tem trabalhador. Obrigado. O Senhor é muito amoroso. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, hoje, nosso domingo, nosso culto da família, nossa orelha foi uma bênção. Te esperamos na próxima. Sempre vamos dizer o que foi pregado nessa noite, da importância dos congregados. Perto todas as adversidades e dificuldades e compromissos que nós temos, o menor de todos é na casa do Senhor. Quem faz tudo por mim e quem faz tudo por você é o que tem recebido menos. Perdão, Senhor. Perdão, peço perdão para o Senhor. Então venha estar conosco. Estamos aqui na quarta da vitória, na sexta, culto de ensino, no sábado, consagração de manhã, no ano de manhã. No domingo nós temos a nossa escola bíblica dominical e o nosso culto da família. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, João. Deus continue guardando. Família, obrigado pelo carinho de estar aqui conosco mais uma vez. Deus abençoe e venha continuar fazendo obra completa. Amém? Glória a Jesus. Vamos estar de pé, nos despedindo da presença do Senhor nosso Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso domingo é o último do mês. Vamos fechar o mês com muita alegria, né? Orar para que essa semana o Senhor mande bastante trabalhadores, louvadores, tocadores, tamboridores, para a gente ter um culto alegre, animado, abençoado. Amém? Soberano Deus e maravilhoso Pai, nós glorificamos o Senhor Jesus por tudo quanto tem feito. O Senhor tem sido alimento, o Senhor tem sido água, Senhor Jesus viva, o Senhor tem sido pão. E nós queremos, Senhor Jesus, estar percebidos do alimento, Senhor Jesus, que nós precisamos para a nossa alma. Leva o teu povo em segurança nos nossos lares, nos leva debaixo da tua presença. Nós estamos começando a nossa semana na tua casa, por isso guarda a vida do teu filho. Senhor Jesus, dê poder, dê autoridade, dê discernimento, para que todo o cenário espiritual, Senhor Jesus, orquestrado contra a vida dos seus filhos, caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Que toda movimentação estranha, que toda concupiscência da carne, que toda concupiscência dos olhos possa ser vencida no poder do Espírito Santo, e nós possamos dia após dia estarmos aqui buscando em espírito e em verdade até a tua vida, em nome de Jesus. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo de Deus desça de maneira abundante sobre as nossas vidas, e nós recebemos dizendo: Amém. Deus abençoe.